Fechou o botão hoje, Cris? Hã? Fechou o botão. Fechou o botão. Então a gente está ao vivo pelo Facebook, já vamos começar no rádio. Pode mandar sua pergunta pela página do próprio Facebook, a gente vai estar acompanhando vocês aqui. Hoje com o Laércio, com a Lilian, e a gente está ouvindo Evangelizar e Amar. Para teu rosto. Boa noite, Lilian. Já estamos entrando ao vivo daqui a pouquinho. Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos aqui nas terças-feiras da Rádio Cultural FM e hoje a gente está com a presença do Laércio Meirelles, com a Lilian Camargo, eu sou Cristiano Alves e a gente quer dar um abraço fraterno em todos que têm nos acompanhado. Já vi ali que a Lilian lá de Criciúmal já mandou um alô para nós, um beijo para vocês aí de Criciúmal. E sempre, como é protocolo nosso aqui, a Lilian apresenta o nosso tema da noite e depois o nosso amigo Laércio vai fazer também a sua apresentação. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência, agora também por estar nos assistindo pelo Facebook e também pela Cultural FM, né? Quem quiser assistir ouvir pela internet, 87.5, pode baixar o aplicativo também, né, Cristiano? Isso, entra no site da culturalfm.com.br ou quem estiver no centro de Torres, entra na frequência que a Lilian falou. E hoje vamos conversar um pouco sobre caridade, da lei de justiça, amor e caridade. Temos hoje o Laércio aqui conosco, né? Seja bem-vindo, Laércio, mais uma vez. Obrigado, Lilian, Cristiano, Nelson. É sempre um prazer estar aqui conversando nesse programa, né? Que a gente pode falar de um assunto que a gente gosta tanto, que são os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E hoje, com esse capítulo da lei de justiça, de amor e de caridade, que na sequência, né, que vem sendo os programas dessa parte terceira do Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos que está fazendo agora em 2017, está fazendo 160 anos do seu lançamento. No próximo 18 de abril, agora comemoraremos 160 anos desse livro que veio trazer luzes para as nossas vidas. Então, hoje, esse capítulo está na parte terceira, como eu falava, um capítulo de um tema tão caro, né, a nós, justiça, amor e caridade. Que bacana. E é interessante que o Livro dos Espíritos ele tem uma particularidade, porque a gente pode dizer que o nascimento dele é quase que o nascimento da própria doutrina espírita, porque ele inaugura, de certa forma, ou ele apresenta ao mundo os estudos que Allan Kardec havia preparado. E ontem na palestra lá na Sociedade Espírita Caminho da Luz, Laércio abordou o nascimento, né, o processo de gestação e nascimento dessa obra que deixou um legado para a história da humanidade. E a gente tem percebido que boa parte das mudanças do Brasil, das mudanças da França no século XIX, elas tiveram impacto de Allan Kardec. Vários filósofos que a gente às vezes não associa à doutrina espírita estiveram em contato com o espiritismo, cientistas, aqui eu falo de Russell Wallace, que é coautor da teoria da evolução das espécies, junto com Darwin, Richer, o próprio Freud, Husserl,
e outros filósofos que estavam ali naquele cenário, vamos dizer assim, né, envolvidos com a ciência. Eu tenho lá na PUC o prazer de ver um experimento do William Crookes. O William Crookes tem contato com a obra de Kardec, né, um físico que permitiu o invento da televisão. Marie Curie atestando os fenômenos espíritas junto com o seu esposo, com a médium Paladino. O fim da frenologia, a gente poderia dever a Allan Kardec por uma razão bastante importante, né? A frenologia, ela acreditava que as pessoas eram criminosas de acordo com a aparência. Então ela era uma teoria racista. E aí o Cesare Lombroso, que é um criminalista italiano, ele abandona essa teoria depois que conhece as obras de Allan Kardec. Então, são legados contundentes para a história da humanidade, que às vezes a gente não associa diretamente à figura, mas eu vou passar ali a palavra para o Laércio, que ele abordou um pouquinho desse livro que está de aniversário esse ano. Fala um pouquinho para nós, por favor. É um aniversário que a gente comemora com felicidade, né? Várias coisas, né? A gente pode falar sobre o Livro dos Espíritos, mas eu vou dizer o seguinte: o Livro dos Espíritos surge no meados do século XIX. E nós consideramos, isso não é opinião minha, ele também é filho do chamado Iluminismo. Vamos lembrar rapidamente, o Iluminismo é um fenômeno do século XVIII, chamado Século das Luzes, porque um conjunto de pensadores em vários países europeus e também na América do Norte lançaram luzes sobre a ciência, trouxeram novas luzes para a história da humanidade. Então esse é o Iluminismo, trouxe ideias novas, ideias luminosas, não mais presas há séculos de dogmas religiosos que obscureciam o progresso da ciência. Vou dar um exemplo muito rápido. Se dizia, era um dogma religioso no Ocidente, ou seja, Europa, América, que o planeta, o Sol girava em torno do planeta. E a ciência veio mostrar no século XVII que não era verdade, que era o planeta nosso que girava em torno do Sol. Isso não podia ser dito, isso era proibido, porque isso feria um dogma religioso. Isso é o que a gente fala que estava escuro, é a época do obscurantismo. O Iluminismo, esses pensadores falavam assim, não queremos mais isso. Nós queremos liberdade de pensamento, poder expressar claramente as ideias que a ciência nos traz. Esse é o chamado Iluminismo. A doutrina espírita é um pouco filha desse Iluminismo. E eu acho que ela continua essa obra, ela continua lançando luzes sobre a história, luzes sobre os conhecimentos. E o Livro dos Espíritos é o livro basilar da doutrina espírita. Então ele desvenda para a gente um pouco mais a lei de Deus. Eu imagino que nós estamos vendo, se nós estivéssemos num teatro, tem uma cortina antes do espetáculo começar, e essa cortina é aberta para que o espetáculo comece. Se eu pudesse usar essa imagem, a doutrina espírita abre um pouquinho mais essa cortina para que a gente possa interpretar melhor a lei de Deus, interpretar melhor a vida. Não abre tudo não, que nós não daríamos conta. Se abrisse a cortina toda, nossa cabeça não caberia tudo. Mas então a doutrina espírita abre um pouco mais para a gente essa cortina, de maneira que a gente possa entender melhor a vida, a lei de Deus, que é uma lei que tem nos seus desdobramentos a lei de justiça, de amor e de caridade que segundo o Livro do Espírito nos ensina e que é o tema de hoje. Que legal, que legal. A primeira pergunta, então, da caridade é o nosso famoso BIP, né? Se fala tanto na doutrina espírita, quem usa o BIP? Pode contar um pouquinho para nós sobre o que é o BIP? Olha, o BIP é meio antigo esse negócio do BIP, hein? A rapaziada nova hoje não sabe não, mas antes das redes sociais, dos telefones celulares, se usava um aparelhinho remoto de aviso, né? Que ele então te bipava, ele te avisava que alguém precisava falar contigo, né, Nelson? Você lembra desse tempo, né? Tinha bem. E isso era muito usado, por exemplo, na política, né? Policiais, bombeiros, os médicos usavam muito para ser bipados. E para poder então avisar para eles quando alguma urgência era dada. E essa pergunta que a Lília se refere, pergunta 886,
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus. Nada menos. Né? Como que Jesus entendia a palavra caridade, né, Kardec? Começando por aí, né? Começando Pelo por aí, modelo, se né? é para perguntar, vamos perguntar por cima, né? Vamos começar alto. Kardec é sempre muito preciso nas suas perguntas. E aí a resposta é esse BIP que a Lilian traz para a gente. É benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Então, por isso que a gente brinca dizendo que é um BIP. Quando nós estivermos desatentos, temos que ser bipados por essa verdade, né? Estar atentos a sermos benevolentes, sermos indulgentes e perdoar a quem nos tem ofendido. Que legal. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, Lércio, foi uma palestra da tua família. Não consigo lembrar quem. Assim, Minha mãe adorava essa história. Então foi tua mãe. Pode ser. Porque eu me lembro do sotaque, era alguém do ela Rio. Adorava. E eu tinha uma dificuldade imensa em entender a palavra indulgência. Aí eu não conseguia entrar, devia ter o quê, né? Uns 20 anos. E sempre com fome, a gente está sempre com fome, então nessa idade não conseguia entender, né? Não tinha energia para entender o que era indulgência, o que é o BIP mesmo. E aí, como é que a gente poderia entender isso hoje de uma maneira mais coloquial, para a galera assim mais nova, que não pegou essa fase da indulgência? Aproveitar bastante. Olha só, a indulgência, essa capacidade da gente reconhecer que, assim como nós erramos, os outros também erram. Então, a gente ser respeitoso com os equívocos que eventualmente a gente ouve ou vê, ou percebe ao nosso lado. Porque todos nós sabemos que nós somos campeões em identificar os erros dos outros. Ao mesmo tempo que somos campeões em protegermos-nos dos nossos erros. Então, os nossos erros, a gente justifica eles. Né? Eu sempre dou um exemplo assim. Eu uma vez vi uma mãe batendo no seu filho na rua. Não estava batendo, não estava espancando nada, não. Ela estava dando um tapa, porque não sei porquê. Não estava, eu passei longe. E eu lembro como eu fiquei chateado com aquilo. Não passou 24 horas, eu me vi fazendo a mesma coisa com o meu filho. Qual a diferença? A diferença é que eu sabia o caminho mental que eu percorri até chegar naquela atitude. Eu sabia como, eu não estou dizendo que eu estava certo na minha atitude, mas eu me justificava, que eu sabia quanto ele me irritou, quanto que ele estava sendo repetitivo naquela atitude, quanto que eu já tinha tentado outras possibilidades e o porquê de eu ter tomado aquela atitude, digamos, perder a paciência, tomar aquela atitude, repito, que não acho correta. Mas então eu me justifico. Mas aquela mãe, eu falo, nossa, como é que essa mãe pode bater na criança assim? Então eu não estou reconhecendo que eu também me equivoco e que, portanto, eu devo ser parcimonioso ao julgar o equívoco dos outros. Isso é indulgência. Tem que ser indulgente, eu tenho que reconhecer que os erros que os outros cometem, eu também sou passível de. E isso abre uma outra perspectiva de entendimento mútuo, porque agora eu não sou aquele que julga e que acusa, que você não poderia ter feito isso, mas eu sou aquele que entende, você fez, eu sei como é que é, eu também já vivi situações parecidas. Às vezes a gente não comete o mesmo erro, mas os erros são diferentes que a gente comete, que os outros cometem, mas todos são frutos das nossas fragilidades. Reconhecer isso nos ajuda muito. E segundo essa resposta do Livro dos Espíritos, isso é parte da definição de caridade. Porque muita gente associa caridade, e por isso essa resposta é tão importante, que muita gente confunde caridade com benemerência, né? Com você dar algo, com esmola. Caridade é você dar uma bolsa de compra, caridade é você dar um recurso, que é válido quando for necessário, né? Mas isso é um aspecto limitado da interpretação da palavra caridade. Então, por isso que aqui, né, o Livro dos Espíritos nos fala em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Interessante, né? Ajuda, Cristiano, a entender assim um pouco mais da indulgência, você acha? Fica mais fácil, né? Porque às vezes as palavras elas vão migrando e realmente não tem uma palavra para substituir indulgência. É uma palavra que ela é bem, vamos dizer assim, assertiva.
E eu comecei a usar em alguns momentos, algumas falas nossas, eu comecei a utilizar, para falar de benevolência, eu falo bondade, né? Que é paralelo, né? Mas, chega na indulgência, eu costumo falar assim, que é desculpar, né, os defeitos dos outros. Né? É desculpar, assim, a maneira que as pessoas reagem, aquela... Fazer vistas grossas para aqueles defeitos, né? Aquela história assim, entra no ouvido, sai no outro, para a gente ser mais leve nesses aspectos que, como o Lércio lembrou, normalmente a gente tende a falhar naquilo que a gente repreende. E isso está lá, porque é como Jesus falou, e é interessante esse tópico, porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus está falando bem claro esse conceito do que é caridade, né? Ao definir os espíritos que indulgência, para ele seria, como ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, isso aqui é muito legal, tá, gente? É a medida. Não é mais, não é menos. Então a gente pode escolher a forma que a gente vai ser analisado, perscrutado, né? Nas nossas ações. Também será usada para medir vocês. Aí ele continua com aquela frase famosa, né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, né? Ou do pedacinho de madeira, né? Porque a trave seria isso, né? Que está no seu próprio olho. Então a gente acaba lembrando dessa figura de Jesus. A gente não trouxe o tema hoje, é importante a gente lembrar, a gente vem seguindo as leis morais, mas hoje é uma lei que aborda 3 temas, que estão conjunto, né? Que estão unidos, estão conjuntos numa lei só, que é a lei de justiça, amor e caridade, mas a gente optou por dividir um pouquinho isso. Vamos falar de caridade, vamos começar de trás para frente aí, que é um tema bacana para a gente abordar. E aí, a bondade ela é mais autoexplicativa, não precisa a gente entender muito, né? Quem gosta de vídeo de bicho, eu fico encantado como ela é um protótipo, né, da criação. Ela é um elemento da criação que está se manifestando nos animais já. Então a gente já está imbuído disso desde o momento em que nós somos criados por Deus. E aí vem para o outro tópico do BIP, além da benevolência e da indulgência, vem o perdão das ofensas, que é uma coisa... Eu ainda queria ficar na indulgência. Perdão, vamos lá. Te perdoa, a gente está falando de perdão por hoje. favor. Eu lembro sempre daquele ditado, não atire pedras quem tem telhado de vidro. Porque quando a gente fala da indulgência, pode parecer que a gente já alcançou um patamar que precisa ser indulgente com o erro do outro. Mesmo que nós ainda não tenhamos cometido aquele mesmo erro, ou que não venhamos a cometer, né, como tu falou, Laércio, só que nós somos passíveis de cometer outros erros, né, porque ainda somos muito imperfeitos. Então, eu botaria assim indulgência nesse velho ditado, não atire pedra quem tem telhado de vidro, né? E nós que somos espíritas, a gente sabe que todos temos, né? Todos temos telhado de vidro. Visão das estrelas. E perder esse atrevimento de julgar, né? Porque hoje se fala muito da empatia, né? Da necessidade de sermos empáticos. A indulgência tem muito a ver com isso, que é o reconhecimento sincero das minhas fragilidades. Nem preciso falar das minhas imperfeições, que as minhas imperfeições são frutos da minha fragilidade. Então, reconhecer também nos erros dos outros as suas fragilidades, né? Então, nós somos todos frágeis e precisamos muito mais nos apoiar para nos fortalecer do que nos acusar para nos enfraquecer. Né? E a base da lei de justiça, né? Que a princípio não estamos abordando, mas é a base da lei de justiça, é de se colocar no lugar do outro, exatamente, de desejar ao outro exatamente aquilo que desejaria para si próprio. Então, por isso que essas leis estão juntinhas, que não tem mesmo como separá-las, né? Que legal. Eu quero mandar um abraço aqui lá para o Vini Lousada, lá de Bento Gonçalves, que está nos assistindo. Eu já havia citado antes a Lilian e o João Vitor lá de Criciúmal, a Natália, que passou há pouco tempo aqui, deu uma curtida. Lembrando que a gente está transmitindo pelo Facebook da Sociedade Espírita Caminho da Luz _Torres e pelo grupo também do Caminho da Luz,
Sociedade Espírita Caminho da Luz. Quem quiser assistir pelo Facebook pode entrar ali e assistir. Quem quiser nos ouvir nos aplicativos para iPhone e para Android, entra no site da culturalfm.com.br, que pode baixar o aplicativo para ouvir no celular, ou no próprio site da rádio a gente tem ali um link para ouvir a rádio ao vivo. Eu acho que daqui a pouquinho nós vamos ter que fazer um intervalo. Como é que nós estamos aí? Nós temos uns minutinhos ainda? 2 minutinhos? Então, esse tema é um tema que ele poderia resumir, talvez se nós entendêssemos só essa lei, de todas que nós estudamos hoje, né? Estudamos no nosso programa aqui ao longo dessas semanas, talvez essa seria a lei, tanto que ela é dita como a mais importante lei moral de todas, né? A lei de justiça, amor e caridade. E fundamentalmente a caridade, ela é, podemos dizer, a fundação da doutrina espírita. Né? Ela é a expressão viva do amor. Né? A caridade é a maneira como você expressa no seu cotidiano o amor em ação. O amor em ação. A caridade é o amor em ação. É uma expressão cotidiana que a gente pode incorporar nas nossas lidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações cotidianas, para poder exercitar a lei do amor. A caridade, então, é essa expressão viva, cotidiana, dessa lei que é a lei de amor, de alguma medida, muito difícil falar isso, mas a lei de amor, de alguma medida, é a lei divina na sua expressão máxima. Que legal. Né? A lei de amor é essa lei. Depois do intervalo nós podemos falar mais um pouquinho dessa expressão máxima da lei divina, que é a lei de amor. Que legal. Eu vou voltar também com um pouquinho de Paulo, que fala sobre isso de forma muito bonita, né? Muito poética. Né? Até logo para quem está nos escutando pela rádio. Até mais. A gente continua no Facebook ao vivo, né? Nos lives do Facebook a gente não tem pausa, então a gente continua aqui pesquisando um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar no próximo bloco na exibição do rádio. Quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser ter algum tipo de mandar um alô para nós, e fique à vontade. A gente faz o convite para você ler essa obra, O Livro dos Espíritos, que é uma obra que está de aniversário, belíssima. A gente tem lembrado que lá no Caminho da Luz, essa obra é vendida pelo preço de custo, para que ela seja distribuída, né? É uma obra mais simples, feita pelo papel jornal da ID, que custa R$4, somente a fim de que as pessoas, todas que tiverem necessidade, possam comprar. Então é repassado o custo da editora ID para quem quiser adquirir. A gente faz o convite para a leitura. Quem não quiser ter o livro físico, não tem problema, tem gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira, você pode baixar o livro gratuito. Tem a Kardecpédia, que também tem 2 versões desse livro, tanto da Federação Espírita Brasileira, quanto a tradução mais atual do Centro Espírita Leon Denis, que é uma tradução de 2011, um pouquinho mais coloquial. Só entrar ali no site kardecpedia.com. Então fica a dica aí para quem quiser ter acesso aos livros da codificação básica. Todos eles você encontra gratuitamente pela internet. E aí a gente já faz o convite para quem quiser ir nas palestras na Sociedade Espírita Caminho da Luz, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Boa Nova e Francisco de Assis, lá na Vila São João. No Caminho da Luz, segundas e quintas às 20 horas, quartas-feiras às 16 horas e nos sábados às 18 horas. Lá no Bezerra, quais são os horários? Segunda-feira às 20 horas e sábado às 19 horas. Legal, legal. E a gente sabe que tem no Allan Kardec também segundas e quintas às 20 horas. Boa Nova às quartas-feiras, 20 horas. Isso aí. E lá no Francisco de Assis? Terça-feira às 20 horas, lá na Vila São João, no bairro São Jorge, tem Casa Espírita. E é legal, gente, vocês se preparando, porque já vão começar os grupos de estudo. Agora em março, vão começar os grupos de estudo. E vai sair aquele curso introdutório, Laércio? Vai sair. Vai sair. Vamos fazer um curso introdutório da doutrina espírita, mas nós não temos ainda como divulgar data e dia, mas vamos fazer sim. Nós estamos muito a fim de fazer. Eu penso até assim, já que aqui a gente pode pensar alto, que depois a gente vai definir mais precisamente, possivelmente sábado de manhã. Aos sábados de manhã, durante possivelmente de 8 a 10 sábados,
de 1h30, onde a gente vai fazer um curso introdutório da doutrina espírita. Vamos aproveitar esse aniversário do Livro dos Espíritos e contar um pouco a história e os princípios básicos da doutrina espírita. No Bezerra de Menezes, dia 22 de março, retornam os grupos de estudos e também vai ter um grupo de introdução ao estudo da doutrina. Às quartas-feiras, às 19h30. Que legal, que legal. Em breve a gente já está voltando ao vivo para a rádio, ficaram essas dicas. Depois, no finalzinho do programa, nós vamos repeti-las aqui para aquele pessoal que está nos acompanhando pelos aplicativos do Android e do iPhone. Então, a gente está aqui falando um pouquinho das leis morais, especificamente hoje do aspecto da caridade, dentro da lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei moral da parte terceira do Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, né? Inicialmente lançado lá em 1857, depois revisado e ampliado, né, numa nova versão que ficou definitiva para nós. Nós vamos voltar ao vivo agora da rádio, gente. Então, uma boa noite a todos. Voltamos ao vivo aqui da Rádio Cultural FM, no nosso programa Vinha de Luz. Eu estou aqui com a Laércio Meirelles, com a Lilian Camargo. Eu sou o Cristiano. E a gente estava falando um pouquinho da caridade quando entrou o comercial. E eu vou pedir para o Laércio retomar aqui para nós, por favor. Eu estava comentando que a caridade é uma expressão cotidiana da lei de amor. A lei de amor é a lei... Poderíamos dizer, é arriscado dizer isso, mas poderíamos dizer que é a lei máxima da criação. Por que a gente fala isso? Vamos lembrar que João, o discípulo João, apóstolo de Jesus, o mais novo dos apóstolos, João era muito jovem quando começou a trabalhar com Jesus e era... De certa forma, vamos usar a expressão, era um queridinho de Jesus. O discípulo amado. Curioso o discípulo amado é que ele se intitula, né? Ele se diz lá no seu Evangelho, de João, quando ele se refere a ele próprio, João, ele não fala João estava com Jesus, ele fala o discípulo amado estava com Jesus. E João foi centenário, viveu muitos anos, viveu ao redor de um século, com um lindo trabalho de divulgação do cristianismo, de exemplificação do cristianismo. E ele escreveu umas cartas também. Assim como Paulo, o Cristiano falou que daqui a pouco vai falar um pouco o que Paulo falava do amor e da caridade em uma de suas cartas. O João também escreveu algumas cartas que na cristandade ficaram com os nomes, conhecidos com o nome de epístola. E uma delas, João, define Deus, o que é uma coisa bastante difícil definir Deus, né? E João, então, procurou definir Deus, eu não diria de uma maneira simples, não, de uma maneira bastante complexa, mas que nos leva a pensar. Ele definiu Deus assim: Deus é amor. Olha que definição de Deus, né? Então, por isso que a gente se atreve a dizer que a lei de amor é a expressão maior da lei divina, porque João, no alto da sua evolução, do seu entendimento, discípulo de Jesus, exemplificou muito o Evangelho, ele encontrou essa definição sucinta, poética, mas ao mesmo tempo bastante profunda, a tal ponto que a gente nem se atreve a explicar. Mas Deus é amor. Talvez ele tenha se intitulado o discípulo amado porque compreendeu, sentiu o amor de Jesus. Exatamente. Teve condições de perceber todo esse amor. O amor de Jesus como expressão máxima que nós conseguimos ter aqui na Terra, que nós vimos, que nós conhecemos do amor de Deus, né? Então Jesus viveu experienciando e exemplificando o amor de Deus aqui para nós. Então, essa definição de que Deus é amor nos dá uma dica da importância do amor nas nossas vidas e da lei do amor como uma lei que preside, de alguma maneira, se tivesse uma hierarquia, como se ela fosse a mais importante das leis naturais. Talvez todas as outras derivem dela, dela. Porque se formos verificar, todas vão para essa questão de fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para si. Então, são expressões do amor, né? São expressões do amor. E nós estávamos falando anteriormente, né, Laércio, que estamos recebendo essa semana no nosso litoral uma querida irmã que vem nos falar de Paulo, né?
Ela vem, a irmã Aila é uma irmã de caridade, igreja católica, professora na universidade, se eu não me engano, na PUC de Fortaleza, profunda estudiosa dos evangelhos do Novo Testamento, também da cultura judaica e principalmente uma estudiosa das cartas de Paulo. Estudiosa que eu digo do ponto de vista também acadêmico. Tem o seu mestrado, tem o seu doutorado, dá aula em universidades em torno desse assunto de Paulo. E ela há anos já vem interagindo com alguns amigos espíritas nesse diálogo que eu considero muito contemporâneo, né? Muito século XXI. Às vezes ainda parece que não entramos neles, né? Estamos com algumas práticas e alguns pensamentos do século XX, XIX, mas é muito 18, mas é muito século XXI a gente pensar nesse diálogo interreligioso. E a irmã Aila vai então conversar conosco, vai estar no Centro Espírita Allan Kardec, que é aquele que fica ali pertinho do Detran, né? Na rua do Detran, às 19 horas dessa sexta-feira próxima, dia 3 de março. Vai estar o título da conversa dela, é Ave Cristo. Ela não vai fazer uma palestra espírita para nós, ela não é espírita. Ela vai passar para nós algumas informações da sua perspectiva sobre esse assunto, sobre o Cristo. Ave Cristo é Salve Cristo, né? Então ela vai nos contar algo desse assunto desde a sua perspectiva e nós, cordial e fraternalmente, vamos ouvi-la, ampliando assim a nossa capacidade de nos entendermos entre as diferentes religiões, que são criações humanas, né? A gente sabe, as religiões são criações humanas. Elas, sequer Cristo propôs o cristianismo. Cristo propôs que nós nos amássemos uns aos outros, né? E todas as outras propostas que ele nos faz, que ele próprio resumiu nesses dois ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não nos propôs o cristianismo. As religiões são necessidades e circunstâncias humanas. Não é o que John Lennon também nos fala em Imagine, né? Imaginemos um mundo sem religiões. Um mundo sem religiões no sentido que nós transcendamos essa necessidade de dogmatizarmos ensinamentos que são divinos. E o Espiritismo se propõe a isso também. Ele não se propõe a se cerrar nas suas fileiras. Por isso que o litoral norte, assim, do Rio Grande do Sul, acho que mais uma vez mostra como tem uma percepção do Espiritismo muito contemporânea ao trazer a irmã Aila e abrir esse diálogo com ela. Necessitamos muito, né, de estudar Jesus e os Evangelhos. Exatamente. E é isso que a irmã Aila vem vai contribuir, né? conosco, né? Inclusive, em todo o estado está iniciando núcleos de estudo do Espiritismo e do Evangelho. E, com certeza, é um momento muito oportuno. É pioneirismo, talvez, nosso litoral. E também ela passou por Santa Maria, está fazendo uma grande jornada, a irmã Aila. Lembrando isso, o que nos une é Jesus. É isso aí. O Chico Xavier gostava muito ele se dizia que era cristão espírita, ou espírita cristão. Às vezes ele falava de um jeito, ele falava do outro. Ele gostava muito de referir a isso, espírita cristão. Claro, todo espírita nós sabemos que somos cristãos, mas eu acho que o Chico gostava de reforçar isso, de deixar claro, porque inclusive alguns que não conhecem o espiritismo, às vezes não sabem disso, né? Não sabem que Kardec disse que se algo que tivesse dito por ele tivesse em desacordo com os ensinamentos de Jesus, que não deveria ser levado em consideração o que ele tivesse dito. Quer dizer, Jesus, em primeiro lugar, o Espiritismo se propõe a reviver os ensinamentos do Cristo na sua mais pura essência. Que bacana. O Vini estava comentando há pouco, lá de Bento Gonçalves, que ele esteve com a irmã Aila, e que é uma pessoa formidável, né, que tem uma postura que ele chamaria de transreligiosa. Aquilo que o Laércio acabou de falar, né? É isso aí. Está superando fronteiras e de fato nós somos filhos de um mesmo Deus e estamos todos caminhando para essa unidade divina. E para trazer um pouquinho desse embasamento, porque caridade, de certa forma, é um resgate dentro das teorias religiosas
do ponto de vista assim, teórico, da função das obras, só que agora um pouquinho mais polida, né? Porque houve uma situação na história da humanidade em que os cristãos ficaram divididos entre as obras e a fé. De qual forma a gente seria salvo, né? E aí, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que fora da caridade não há salvação. No sentido de que não são as nossas crenças, não é o nosso partido, não é a nossa religião, não é nada daquilo que nos rotula, mas sim aquilo que a gente faz, que de fato vale para as nossas aquisições morais, né, e espirituais na vida maior. Com certeza, a partir dessa vida já faz diferença, mas na vida maior, a única vida real é a vida do espírito. Então essas são as aquisições. Ah, isso foi o Espiritismo que trouxe? Não, não foi o Espiritismo, porque isso é lei da vida, sempre esteve presente entre nós. Mas tem uma passagem, né, que o nosso músico brasileiro Renato Russo tão bem imortalizou nos anos 80, que é Coríntios 13, quando Paulo, nessa carta aos cristãos de Corinto, ou à humanidade inteira, a gente pode dizer assim, né? Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas antes se felicita com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. E assim Paulo continua de forma muito bonita, né? Dizendo que quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vejo como por um espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. É um poema, né, gente? É um poema. É um poema. Intenso. Imenso, intenso, grande demais, né? Assim, no sentido de quanta coisa cabe em cada frase. Tem um livro que eu li há muito tempo, que eu não esqueço o nome, porque ele justamente comenta, se chama O Dom Supremo, de Henri Drummond, e comenta essa parte de Paulo, e vai comentando cada pedacinho ali, porque a caridade está muito além do que a gente entende vulgarmente, né? E Allan Kardec já trouxe lá no Livro dos Espíritos, caridade é dar esmola. O que nós, e perguntou aos espíritos superiores o que, né, para ser bem, o que se deve pensar da esmola. E aí, Lili, o que tu pode dizer para nós? Por tudo que já iniciou, né, o BIP, a gente percebe o quanto a caridade está além disso. Mas e a caridade material?
que muitas vezes é mais fácil de praticar. É necessária? Não é necessária? Fizeste uma postagem essa semana, né, Cris? Antes do Cris, sabe que Chico Xavier perguntava muito isso a ele, né? Nossa, eu fico assim, coitado do Chico, porque quantas vezes ele teve que responder essa pergunta, mas isso de dar bolsa de pobre para quem tem fome, isso é coisa do governo. Nós não temos que se meter nisso, porque se a gente fizer isso, aí o governo faz a parte dele. Aí o Chico falava assim, mas só porque uma casa está pegando fogo e os bombeiros ainda não chegaram, não significa que eu não posso ajudar com um balde de água. E assim ele ia com as metáforas que ele ia usando, tentando tocar nosso coração para que a gente entendesse. Agora, mais do que isso também, nessa parte da esmola, vamos chamar assim, o que os Espíritos nos orientam, que Jesus nos orientava, está nessas respostas aqui, dessa pergunta que a Lília comenta agora, que é a pergunta 888 do Livro dos Espíritos, é que quando a gente der a esmola, que a gente dê, eu vou dizer assim, não é a palavra que está usada pelo Espírito, eu vou dizer assim, que dê com elegância. Porque a gente vai atender sem paciência. Ela pede, vou dizer aqui, R$5, a gente dá, mas já dá falando, mas não me aparece mais aqui. Ou, ela preferia que você conseguisse um trabalho que a gente está dando aqueles R$5 e está humilhando, está denegando. Olha, eu não vou dizer que é melhor não dar, não, porque sempre dá para a gente ir treinando, mas não é a melhor maneira, não é a maneira melhor. A pessoa quando bate numa casa, ela não bate só por gosto, ela bate por necessidade. Eu nunca fui bater a casa de ninguém para pedir dinheiro, porque eu nunca precisei. Então, eu não estou me colocando melhor que ninguém, entendo o que eu estou falando. Isso é fruto da necessidade, não é do prazer. Vou voltar ao Chico. Aí uma senhora lá nas filas, que sábado à tarde tinha lá para poder receber bolsa de compra, bolsas, né, ranchos, como falo, e eram mais de 1000 pessoas no chamado Pássaro Preto, um trabalho essencial que o Chico Xavier fazia num bairro pobre de Uberaba. Aí as pessoas vinham correndo falar com o Chico, Chico, aquela senhora não precisa, eu conheço, ela tem dinheiro e ela está na fila. Aí o Chico falava assim, que humildade dessa senhora, né? Ela nem precisa e ela está aqui pedindo nesse calor, nesse sol, ela é muito humilde. Então, as pessoas querem julgar, né? Aí outra falava assim, Chico, ela entrou na fila 2 vezes, mas nesse sol, nesse calor, se ela entra 2 vezes, ela deve estar precisando muito, vamos dar 2 vezes para ela. Então não ia pegar o Chico Xavier com esses comentários, onde ele ia, então, não sei, usar de alguma autoridade para poder, eu vou usar o termo, humilhar a quem estava nessa situação, de julgando que precisa, porque não é questão de precisar, a pessoa julga que precisa, e nós temos que atender isso com caridade. Então também no ato de dar a esmola, ela pode ser revestida de maior caridade. Quer dizer, além daqueles, vou ficar no exemplo dos R$5, além daqueles R$5, uma palavra, um bom dia, uma boa tarde, um vai com Deus. O dar a esmola é uma oportunidade de desenvolver a virtude. Claro, né? claro. A gente sempre fala desenvolver a virtude. Hoje eu estava vendo um vídeo em que as pessoas montaram, né, uma van, uma estrutura, sai com um carro para dar banho, para oportunizar o banho de chuveiro a pessoas moradoras de rua. E a comoção das pessoas que estavam oportunizando a alegria parecia ser equivalente à alegria de quem estava recebendo. Então, realmente, se o ato de dar a esmola te tornar pior, porque, né, é mexer com teus piores sentimentos e ainda não te possibilitar trocar, cambiar, né? Se te percebes irritado, intolerante ou fazendo julgamentos, talvez ainda é isso que a gente realmente é. Mas é hora de aproveitar a oportunidade para se colocar nessa posição. Como tu disse, eu não preciso me humilhar e pedir esmolas. Né? Então é a hora de deixar que a oportunidade te possibilite desenvolver a virtude da paciência, do amor em ação. E Lili, aproveitar, Cristiano, ouvintes, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá
para a gente agir com amor. Porque ela vai nos dando essa oportunidade a cada instante. Toda hora a vida nos dá essa oportunidade. Pode ser afagando a cabeça de um cachorro, pode ser uma palavra de carinho com o familiar e pode ser também com quem a vida coloca no nosso caminho com alguma necessidade. E nesse caso pode ser o pedinte da rua, o pedinte na sua casa. Então, quando alguém vem nos pedir algo, nesse caso nós estamos falando de esmola, a gente deve ler como uma oportunidade que a vida está nos dando para a gente fazer algo. Porque às vezes nós estamos fazendo pouco, então a vida vai nos dando oportunidades. E se a gente ficar cego a elas, a gente perde a oportunidade. Perde a oportunidade. É Eu sempre digo que não se perde uma oportunidade, porque quando alguém vai encontrar ela, é isso aí. Ficou mal foi nós mesmos, né? Alguém encontra essa oportunidade. Exatamente. Que nós deixamos passar. Esse espaço vai ser ocupado por alguém. Nós estamos indo para o final do nosso programa quase. Não faltou um intervalo hoje. Hoje nós vamos juntar os 2 últimos blocos aí para a gente poder falar um pouquinho mais. E quando o Laércio traz um pouquinho dessas histórias do Chico, é importante a gente lembrar, para quem não o conhece, que ele acabou crescendo, né, numa família que visitava Chico Xavier com frequência. Então, por essa razão, algumas histórias, algumas situações foram vivenciadas mais de perto pelo Laércio. E a gente consegue ter um pouquinho daquela vibração, né? Porque se as pessoas que visitam locais onde passaram grandes nomes da humanidade sentem a vibração daquele lugar emanando até os dias de hoje, né? Aquele amor, aquela dedicação, aquela abnegação, eu posso dizer de minha parte que a gente consegue pegar um pouquinho do perfume de Chico Xavier, que com certeza nós bastante podemos dizer que é um dos grandes discípulos de Jesus na história da nossa civilização, de forma tranquila e serena, assim. Isso é reconhecido, né, Cris? Isso é muito, quando até esse assunto de hoje a gente acaba falando um pouco mais do Chico, porque o Chico era um exemplo vivo da expressão da lei do amor e da caridade. Ele viveu por isso. Isso foi reconhecido, a gente antes falava do diálogo interreligioso, isso foi reconhecido por todas as religiões. Eu não vou dizer que Chico Xavier é uma unanimidade, mas ele é quase uma unanimidade no Brasil. Eu tenho uma revista, vou contar para vocês, não lembro qual, mas no Desencarne de Chico Xavier, uma dessas revistas semanais fez um encarte especial, Desencarne de Chico Xavier, em 2002. E nessa revista eles foram perguntar a líderes religiosos quem foi Chico Xavier. É emocionante você ver. Católicos, protestantes, assembleístas, judeu, budista, todo mundo tinha uma palavra de profundo respeito, ainda que alguns manifestavam a sua discordância em termos de crença. E era a caridade, a bondade dele que anunciava ele, não a mediunidade. Exatamente isso. Por isso que a figura dele vem à nossa mente num dia como hoje, que nós estamos falando de caridade, porque era esse o reconhecimento do grande público. E das outras religiões. E das outras religiões. Olha, não discordo, eu não sei se ele é médium, eu não acredito nisso, os espíritos, mas tenho que reconhecer que é um homem que praticou a caridade o tempo inteiro, nas suas expressões mais quase surpreendentes. Né? Que legal. A Lenise havia comentado para nós há pouco, né, ela tinha feito um comentário, que esse aspecto tríplice, né, dessa lei, justiça, amor e caridade, que a gente abordou aqui, a caridade, ela dá um contorno que às vezes o que a gente acha que é justiça é amor, né? Aí o que a gente acha que amor também é justiça. Então a gente não tem nem que invejar, nem que sofrer demais por algo que está nos acontecendo, tentar ter o equilíbrio sempre, porque a lei de Deus ela é tão perfeita que ela vai se revestindo da maneira necessária para a nossa evolução, e quanto mais a gente conseguir refletir nas nossas ações e perceber que o que os outros estão fazendo, né, tá tudo dentro deles, mais a gente consegue então
aproveitar esse trem da vida, né? De chegar no tempo certo, chegar a concluir os nossos projetos aqui, com certeza são muitos. E começam pela nossa família. Porque geralmente quem não é espírita pergunta qual é a minha missão na Terra, né? Qual é a minha missão na vida, no mundo, né? Então isso começa a gente são evidentemente os mais próximos. E quando Jesus diz amar o nosso próximo, ele foi geográfico, né? Ele não filosofou demais, ele foi geográfico. Aqueles que estão próximos de nós, o cachorrinho, o passarinho, o pai, a mãe, o irmão, o filho, e assim a nossa comunidade toda. E aí eu vou passar a palavra para o Laércio e para a Lilian fazer uma mensagem final sobre esse tema da noite de hoje. Eu acho que nós estamos terminando, né? Eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, ter estado aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, e convidar a quem está nos ouvindo que leia lá esse capítulo em torno da lei, capítulo 11º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, sobre a lei de justiça, amor e caridade, que tem muitas respostas interessantes sobre as perguntas que Kardec faz. Que legal, que legal. A porta está sempre aberta aqui, viu, Laércio? Sempre que estiver, puder compartilhar conosco esses momentos, é muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero também mandar um beijo para Brenda Moreira e para Luísa Araújo, que hoje não está aqui conosco, deve estar em viagem, então se ela estiver nos ouvindo, né, Luísa? Terça te esperamos aqui novamente. Isso. E é isso aí. O convite fica para o estudo, porque o esclarecimento é essencial para nós compreendermos essas leis divinas que estão, sim, inatas em nós, que estão escritas lá na nossa consciência. Mas quando a gente relê, a gente vai relembrando. Então, fica o convite para participarem dos grupos de estudos, nas casas, das exposições doutrinárias. E a leitura, o Livro dos Espíritos. Quem esteja começando a estudar a doutrina, que tem interesse em conhecer a doutrina espírita, minha recomendação particular é, sem dúvida, o Livro dos Espíritos. Não é à toa que foi o primeiro, né? E ele é em forma de perguntas e respostas. Então, às vezes, eu lembro quando eu peguei, eu tinha medo, porque o Livro dos Espíritos, eu era criança ainda, tinha medo, né? Mas ele é muito interessante, que também, se tu tem curiosidade mais numa coisa, vai lá, já procura, vai lá, lê aquilo. Não precisa, né? Embora ele esteja organizado, plenamente conhecida através do Livro dos Espíritos. Que legal. Então a gente vai encerrando esse programa Vinha de Luz desta terça-feira. Eu agradeço a todos que nos acompanharam pelo Facebook, estão ao vivo aí conosco, né? Desejando um abraço fraterno a Cíntia Guariente, que está aqui nos acompanhando, a Lilian lá de Criciúmal mandou outra mensagem para nós, a Luísa agora te ouviu, mandou aqui um coração aqui no Facebook para nós. A todos que têm, a Lenise Meirelles estava aqui nos acompanhando também, a Ana Cássia, a Natália, enfim, peço perdão a todos que eu não vou conseguir lembrar, a Aline Carvalho, acabou também de nos mandar aqui um alô. Eu quero deixar assim que essa semana a gente possa colocar então a caridade em ação, né? Colocar o amor em ação, colocar essa chama que nós temos em cada um de nós, porque de certa forma se diz que o ano no Brasil começa depois que acaba o carnaval, né? Então assim, já foi... Feliz Ano Novo, então. Feliz Ano Novo, né? Natal já é um ano novo, né? Depois tem o Réveillon, agora acabou o carnaval. Então assim, gente, que a gente possa fazer desse ano de 2017 um ano diferente, que a gente se dedique a um trabalho voluntário. Aquilo que o Laércio trouxe para nós do Chico é muito lindo, né? Não é porque o governo não dá conta, que está vindo ainda o ajuda, que a gente não tem que fazer a nossa parte. Eu acho que isso é melhor para nós do que para quem é beneficiado. E eu deixo aqui então um beijo no coração de todos. Foi um prazer ter estado com vocês. Até semana que vem. Liguemos o bip. Benevolência, indulgência